Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem? Está começando um programa DRM, programa dos livros apócrifos. Muita boa segunda-feira para todos vocês, tá bom? Quase não saiu a palavra. Ótima segunda-feira para vocês, estamos aqui juntos. Muitas coisas acontecendo, muita chuva, né, em todo o Brasil, tá chovendo pra caramba, né? E sol e chuva, nós estamos nos finais dos tempos mesmo, né, pessoal? Sem contar que a Bíblia fala do Apocalipse, né, do super terremoto que vai acontecer. A Terra está dando sinais, né? Sinais de que algo maior vai acontecer na Terra. Bom, gente, nós estamos aqui para conversar com vocês, bater um papo com vocês. O canal DRM já está fazendo 1 ano e meio, né? Falando aqui sobre Yahushua, pregando sobre Yahushua, falando quem é Yahushua. É bem verdade que vocês, todos nós que fomos evangélicos, fomos católicos, né? Eu passei por todas essas religiões, passei pelo catolicismo, passei pelo espiritismo, passei aí por todas essas religiões, até chegar aonde eu estou aqui hoje, mostrando para vocês que a nossa fé não depende de religião. A nossa fé não depende de religião, depende da gente mesmo. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente passa a entender, né, sobre o que acontece no mundo. Uma das verdades que eu descobri, que agora eu vou falar para todos os senhores, né, foi referente ao nome Yahushua, né? Toda essa história de Jesus é um fake news, gente. É uma história que foi copiada, foi plagiada do verdadeiro Salvador chamado Yahushua. Nós sabemos que pegaram a história do Salvador e recontaram ela com o Império Romano, né? O Império Romano e o Império Grego. Todas as nossas leis, ela é retirada da Grécia e de Roma, né? E nós que estamos aqui no Brasil, nós brasileiros, nós não sabemos qual é a nossa origem, né? Qual é a nossa hereditariedade, né? O nosso antepassado. Todo mundo conhece na Europa da onde eles vieram. Aqui do Brasil ninguém conhece. A gente só sabe que parte da nossa população veio da África, né? Agora, como é que uma população vem da África se nós estamos dentro do continente africano? Olha, como assim, Denilson? Nós estamos dentro do continente africano, nós nunca saímos da África. O problema é que nas escolas nos ensinou que em 1500, 22 de abril de 1500, Cabral esteve aqui, né? E Frei Henrique de Caminhas fizeram a primeira missa aqui, nós fomos descobertos por Portugal. Essa história é contada pra gente na escola e a gente acredita nela, não tem outra história pra gente, né? E à medida que as gerações vão passando, eles vão inventando mais coisas ainda. Só que, gente, a verdade, ela sempre aparece. A verdade, ela sempre aparece. Só não enxerga a verdade quem não quer. Mas como está sendo feito, como é que foi feito esse processo para que as pessoas não acreditassem na verdadeira história? Através de química. Química. Hoje eu estava vendo sobre o efeito do flúor na água. O flúor, aquele flúor que você coloca nos dentes, né? Quando você é criança, você coloca nos dentes para poder proteger contra a cárie. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler usava esse flúor nos campos de concentrações para deixar os presos mais dóceis, mais calmos. E se eu não me engano, o Brasil e muitas partes do mundo já utilizam o flúor na água, porque o flúor, ele deixa a pessoa debilóide, deixa a pessoa meia, sabe, não raciocina direito. É a verdade, gente. Vocês podem pesquisar aí, tá bom? E nós temos que contar a história para você. Como é que aconteceu? Só para você entender como é que aconteceu essa história de igreja, de religião e descobrimento do Brasil. A igreja, ela veio para poder esconder a história do Brasil, a verdadeira história do Brasil.
Quem já estava aqui no Brasil, gente, já eram os nossos antepassados. Quem já estava aqui no Brasil já eram os nossos antepassados. E eles tinham uma cultura, né? Eles tinham uma cultura que foi sucumbida por esse Frei Henrique de Caminhas e os protestantes que vieram no descobrimento desse país colocar a religião aceita chamada protestantismo. Ou seja, eles colocaram os costumes dos europeus, Roma e Grécia, dentro dos costumes que tinham aqui dos nossos antepassados. Que muitos desses costumes também não tinham nada a ver com o Criador, tá bom, pessoal? Que fique bem claro isso. Então, o que aconteceu? Como é que aconteceu a ideia na cabeça das pessoas? Que nós não fazemos parte do continente africano. Mas, se você começar a estudar, por isso que é importante você ver a história, existia um movimento chamado, que eles denominaram Pangeia. A Pangeia separou o continente africano do continente americano. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, agora vocês vão ter que pesquisar, tá? Pesquisa sobre essa separação, olha no mapa e veja lá como é que o Brasil se encaixa direitinho na divisão da África. Gente, é como se o Rio de Janeiro e toda a orla marítima do Brasil se encaixasse dentro da África. Obviamente nós somos africanos, então nós temos africanos, então não podemos dizer que nós viemos da África se nós somos africanos. Então esse é o primeiro conceito que tem que sair da nossa cabeça. Nós já somos africanos. Como é que eles falam que nós somos oriundos da África, se nós somos africanos? Pensou? Parou para pensar? Pois é. Se nós já somos africanos e existia uma cidade chamada Atlântida, era uma, na verdade, Atlântida e Arrochorum eram cidades grandes. Não existia essa divisão demográfica que existe nos livros que fizeram agora. A Terra era um bloco só, gente. E não tem muito tempo que isso aconteceu, não. Esse grande terremoto que separou definitivamente a América da África aconteceu na morte de Arrocho, há 248 anos atrás, mais ou menos. Só que eles jogaram bem lá para trás, através os dominadores desse mundo, eles dividiram o poder em três partes. Eles dividiram no mundo acadêmico, onde eles foram vender a ideia para as pessoas de um mundo diferente. Por exemplo, criaram a NASA, criaram o FBI, a KGB, criaram um montão de coisa, criaram a televisão, o smartphone. Tudo isso serviu para iludir, para criar uma ilusão para as pessoas. E nós estamos aqui. O que tem a religião, Denilson? O Espírito Santo, o que tem a ver com isso? Tem muita coisa a ver, gente. Tem muita coisa a ver. Porque olha só, deixa eu contar uma história para você. Então, por exemplo, o Jesus que você conhece. O Jesus era filho de José e filho de Maria, não é isso? Não é isso que você conhece? Você conhece a história. Eu também conheço essa história. Mas se eu falar para você que o Jesus que você conhece, a história do Jesus que você conhece não é do Jesus. E se eu falar que a história que esse Jesus que inventaram, esse nome Jesus inventaram, era a história de uma pessoa de um país chamado Yahochurum, cujo nome dele se chama Yahushua, e que a mãe de Yahushua nunca se chamou Maria, era Miriam, e que a Igreja Católica ela fala a verdade em alguns momentos, quando ela pega a Virgem Maria, a Nossa Senhora da Aparecida, que é preta, e mostra para todo mundo uma mãe preta. Por que ela mostra aquela imagem de uma mãe preta? Vocês nunca pararam para imaginar, não? Porque a mãe do Salvador era preta, gente. O povo hebreu, o povo judeu era preto. Os verdadeiros judeus eram pretos. A maioria do povo do mundo era preto. Aliás, continua sendo preto e pardo. Houve uma miscigenação na humanidade, mas a maioria é preto. A maioria, gente.
Mas Denilson, por que essa adoração aos pretos? Não é porque é adoração ao preto não, gente. Porque o Pai fez a cor preta para proteger o Adão por causa dos raios ultravioleta. A melanina protege, qualquer cientista sabe disso. E Noé foi o primeiro branco na face da terra. Noé foi o primeiro homem branco. Vocês podem ver, pesquisar, gente. Está aí o celular, o Google. Vocês entrem no Google e pesquisem, por favor. O salvador da humanidade era preto. Mas os pretos é que são melhores que os brancos? Não tem nada a ver com o que eu estou te falando. O que nós estamos te falando é para a pessoa parar com essa besteira de raças, de cor. Mas o Apocalipse, no capítulo 3, mostra lá, gente. Ele é da cor do jaspe sardônico. Ou seja, um marrom escuro, quase preto. Mas não é isso que eu quero falar sobre hoje de manhã, não. Vou ler uma passagem para você. Eu estou com essa Bíblia aqui, gente, ó. Você, meu amigo evangélico, católico, você não tem essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui, você não tem essa Bíblia aqui. Você que é pastor, você não tem essa Bíblia, pastor. Você não tem. Poucas pessoas no mundo têm essa Bíblia. E nessa Bíblia aqui, ó, nessa Bíblia vem falando os nomes verdadeiros de cada profeta. O nome verdadeiro do Salvador, que é Yahushua, não é Yeshua, não é Emanuel, não é Deus conosco, não é Jeová, não é Elohim, não é Yahvé, não é Yahweh, Yehua, não é, gente. Não é Yahushua, não é Yahushua, não. O nome é Yahushua, quer dizer, Shua quer dizer salvação. Yahu é o nome do Criador do céu e da terra, Shua, salvação. Aqui vem falando, ó, tá vendo? Ó, o nome aqui, ó, o nome que você chama de Mateus, olha o nome de Mateus, o que é, ó. Mateus quer dizer Matitiarro, porque no nome do filho tem que ter o nome do pai. Matitiarro. Tá vendo aí, pessoal? Ó, aqui, ó, o anúncio, olha aqui, ó, o título aí, ó, o anúncio do nascimento de Yahushua. Aí, ó, o Messias, ó. O nascimento de Yahushua, gente, olha aí, ó. Como nasceu Yahushua? Isso aconteceu para o nascimento de Yahushua, o Messias, está no capítulo 2, capítulo 1 do livro de Mateus. Está escrito assim, ó, isso aconteceu para que o nascimento de Yahushua, o Messias, quando Miriam, sua mãe, estava prometida a Yosef. Antes de entrar ela, encontrou-se, pois, grávida do Espírito Santo. Aqui, está dizendo que é grávida do Espírito Santo. Hein? Yosef, seu noivo, como era justo e não queria inflamar, intentou em deixá-la discretamente. E planejando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo de Yahweh, dizendo: Yosef, filho de Daúde, não temas em receber Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito, e ela dará luz a um filho, e chamarás o seu nome de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Yahushua, ele vai nos salvar dos pecados. Então quem era Yosef? Yosef, gente, era um ancião, era um homem respeitado, era um homem que a mulher dele morreu e deixou 7 filhos com novos, inclusive o Tiago, o mais novo, ainda estava de cola, sendo amamentado. E Maria era novinha, tinha 16 para 17 anos, gente. Ela cuidava do templo. E Miriam, ela já, os sacerdotes da parte do Criador mesmo, aqueles que vinham trazendo a lei de Moisés, até o nascimento do Salvador, eles anunciaram que ela deveria ser uma mulher cheia de graça, uma mulher abençoada. Então eles protegeram a Miriam, a pretinha Miriam. E foi lançado à sorte entre 12 anciões, 12 homens corretos, 12 homens retos, e dentre esses 12, o Yosef foi aceito. Então Yosef ficou como uma parte de um tutor da Maria. Ele era tutor, ou seja, ele não era marido, era como se fosse um pai, cuidava da Maria como se fosse uma enteada, gente. Mas na igreja fala que Maria era esposa de José. Mentira! Isso é mentira. Então, a história toda mentirosa, até do descobrimento do Brasil é mentirosa.
Só para vocês terem uma noção daquilo que nós estamos falando para você. Então você que é evangélico, né, que nunca ouviu essa história, atente para essa história. E aí, o Yahushua, gente, ele veio ao mundo pretinho, gente. Só que foi trocado, né? Lá quando ele foi levado pelos soldados, né, quando ele foi morto, trocaram a história, mudaram a história. Só que o judaísmo, eles sabem quem é Yahushua e eles odeiam Yahushua. O cristianismo não conhece quem é Yahushua, porque essa história foi levada para Roma, e Roma, com o império deles, com a decadência do Império Romano, que estava caindo o Império Romano, e com a novidade de vida que Yahushua estava pregando, o que aconteceu? O Constantino, que era um general de guerra, estrategista, falou: vamos pegar essa história aí, vamos juntar as nossas religiões todas as nossas crenças, e vamos pegar esse cara aí, vamos botar esse cara como se fosse Jesus, pronto, e acabou. E pegou a igreja, a cúpula da igreja, e assim foi feito para dominar o mundo. Então, a religião é uma arma de guerra. A religião é igual à política, é uma arma de guerra. E as pessoas estão enganadas, como estão dentro dessas igrejas evangélicas, seja ela qual for. Você está enganado dentro desse templo. Esse templo não tem nada a ver com o Criador. A história é totalmente diferente, gente. As pessoas que estão ali, elas estão enganadas. E é difícil desconstruir isso da ideia da pessoa, assim como a ideia de que nós não estamos na África. É a mesma dificuldade. Mas nós, devagarzinho, aos poucos, se der tempo, nós vamos falar a verdade para o povo brasileiro. Para todos vocês que estão na América. Para vocês que residem aqui nesse planeta, vocês vão conhecer a verdade. O que os europeus conhecem de cor salteado, porque eles inventaram essa história de cristianismo, eles inventaram essa história de protestantismo, através da maçonaria e da igreja católica, eles inventaram essa religião, a qual as pessoas não têm opção. Elas ligam a televisão e a televisão vende para ela uma imagem de dor e sofrimento, que ela tem que encontrar Deus. E aí tem que ir para esses templos, quando ela, na verdade, não conhece que os ancestrais dela, os nossos antepassados, é o povo que saiu do Mitzraim, do Egito, que saiu de dentro do Egito, da própria África, caminhou por essa nação, e o nosso Criador, se solidarizou com o povo sofrido, com o nosso antepassado que sofreram, comeram o pão que o capeta amassou. E nos deu uma terra que emana leite e mel. Que é essa terra que nós estamos pisando, que nós somos escravos nessa terra. Porque essa terra tem petróleo, ela tem ouro, ela tem comida, ela tem tudo. Mas nós somos pobres, porque nós esquecemos de Yahu. Que vocês tenham um ótimo dia, que vocês abram os olhos enquanto há tempo, enquanto a verdade pode entrar na vida de vocês. Que o Criador Yahu possa, em nome do verdadeiro Salvador Yahushua, aquele que vai nos salvar da destruição, aquele que vai nos proteger da destruição, que ele possa abençoar a sua vida. Esse é o canal DRM. Hoje à noite nós teremos nossa live, tá bom, gente? Estaremos de volta aí firme e forte, falando com todos vocês do poder e da transformação e a verdade que as pessoas precisam aprender. Você precisa aprender a verdade. Está falando aqui um amigo que quer acordar você desse transe hipnótico através do alimento, da água que você está bebendo, que está te deixando uma pessoa sem raciocínio lógico. Mas nós estamos aqui, estamos despertos e vamos levar a verdade para todos vocês, tá bom? Um ótimo dia, um forte abraço, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos, tá bom? Bom dia, gente.